A internet, o estresse e a pressão social são contribuintes diretos no desenvolvimento de doenças psicológicas. E se nosso corpo é nosso templo, nossa mente é a base de funcionamento de toda a estrutura. Crescer em um ambiente onde esse diálogo não é estabelecido, em algum momento abrirá portas para traumas e dificuldades emocionais. Hoje, vamos falar de algo que atinge uma boa parte da população, e muitas vezes de uma maneira silenciosa. Porém, o silêncio é perigoso, e é mais do que necessário falar abertamente sobre saúde mental. O desenvolvimento pessoal começa em se conhecer. E a abordagem de questões emocionais não fez parte do nosso diálogo. Eu aprendi que o cuidado com a saúde mental é tão importante quanto se alimentar e beber água. E demorou uma vida para eu aceitar que tudo pode ser mais fácil e que eu não preciso passar por isso sozinho. Para essa conversa mais que necessária, convidamos a sócia fundadora do Espaço Laje. É com muita honra que recebemos no Favela Made a psicóloga Thalita Basílio. Para você tem uma surpresa. Salve, salve meu povo! Estamos iniciando mais um episódio de Favela Made Brasil. Hoje eu tô aqui com ela que, além de ser uma profissional incrível, eu considero um verdadeiro anjo. Thalita, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Assim como eu fui um dia, existe uma grande resistência. Você poderia dar uma introdução pra gente sobre a psicologia e como isso pode ser benéfico para o nosso desenvolvimento? É importante dizer que a psicologia tem várias possibilidades, né, inclusive de atuação, e uma delas é a psicoterapia. A gente pode trabalhar com saúde, a gente trabalha, na verdade, né, em todos os espaços, e um deles é dentro das clínicas e tudo mais. Entretanto, a gente não cuida só de saúde mental dentro de um espaço entre quatro paredes, né, particular. O Brasil tem uma história com a saúde mental, né, com a reforma psiquiátrica e tudo mais, que permite espaços públicos de saúde muito importantes, articulados, que cuidam da população de forma geral. Mas falando da psicoterapia, a gente tem uma história com isso de que era um processo muito elitizado, muitas vezes caro, que as pessoas não conseguiam ter acesso mesmo. E a gente está falando de uma área criada por pessoas brancas. Então, muito da teoria foi pautada em lugares muito brancos. A gente tem, de alguns anos para cá, conseguido construir possibilidades, teorias mais fundamentadas para a nossa população. E eu acho que isso impacta também na forma como a gente vai se aproximando de cuidar da nossa saúde mental. Mas muito dessa resistência vem do lugar de pensar que é coisa de louco, né? De gente que é maluca. A gente tem uma visão muito estereotipada de que são pessoas, sei lá, esquizofrênicas, coisas nesse sentido, sendo que todo mundo precisa de cuidado, de respaldo. Então, a gente está falando, na verdade, não só de promoção de saúde mental, né? Ou seja, de fato, cuidar de alguém que esteja muito fragilizado, mas a gente está falando de manutenção, no sentido de que, mesmo que a gente esteja, de alguma forma, bem, né? Saudável, não quer dizer que a gente deva parar de se cuidar. E a gente tem uma coisa boa também dos últimos anos, enfim, décadas,
que é a gente ter espaços mais adequados para a nossa população. Mais adequados em todos os sentidos, tanto com profissionais negros, quanto com possibilidades de valores diferentes, com possibilidades de representatividade, o que ajuda muito que a gente tenha acesso. Resistir de alguma forma, as pessoas vão resistir, né? Mas que a gente vá conseguindo lidar com isso através da informação, através do afeto, e a gente vai seguindo, né? Proporcionando. Não necessariamente você está doente quando você precisa de terapia. Uhum. É uma manutenção do seu cuidado. Sim, Um autocuidado também. sim. É você fazer algo para si mesmo. Você não precisa estar doente para poder estar dentro do processo da terapia. Está se cuidando com a terapia. Uhum. Interessante. Thalita, nosso país tem um histórico muito complexo. Você acha que essa falta de atenção, essa falta de informação impactou no nosso desenvolvimento como nação brasileira? Uhum. Sim. A psicologia no Brasil é recente. Na verdade, a formalização da profissão, né? Então, acho que a gente precisa de falar, na verdade, da construção do Brasil enquanto um país colonizado e racista. Isso, mais do que tudo, impactou na formação do nosso psíquico. Inclusive para a população negra, né? Que aí vão ter estudos que vão falar especificamente do que todo esse processo de colonização, o advento do racismo e tudo mais, vão proporcionando para a formação do inconsciente da população negra, o que vai fazendo com que a gente sempre tenha que lidar com a cisão do racismo. Acho que é importante dizer que é falacioso a gente pensar que se todo mundo fizesse terapia, a gente teria um mundo melhor. Porque a terapia não é para ser um espaço condicionante. A gente utiliza esse instrumento para autoconhecimento, para cuidado de forma geral, mas não para condicionar. E aí, as pessoas vão ser quem elas são, né? Até porque a gente precisa de fugir de um lugar de julgamento, de um lugar de colocar em quadrados, né? E tem gente também que, de alguma forma, não tá necessariamente preparado ou no momento de fazer terapia naquela situação, naquele momento da vida. Então, mais que pensar como que talvez a história do Brasil tenha impactado para as pessoas cuidarem ou não da saúde mental, a gente precisa de pensar como que esse país e o capitalismo e tudo mais vai minando a nossa possibilidade de ter, por exemplo, esperança, por exemplo, né? Na prática. E aí, talvez a gente conseguir, em algum momento da vida, poder falar, bom, talvez um processo terapêutico me ajudasse, é um ato, sim, de cuidado, sim, de alto amor, sim, de proporcionar, de alguma forma, né, possibilidades para nossa autoestima. Isso quando a gente tem possibilidade de pensar mesmo, né, sobre isso, numa formulação de como é que será que, sei lá, tá lá numa sala com uma pessoa falando da minha vida vai me ajudar. Mas se eu consigo minimamente perceber que como eu encaro a vida, como eu levo a vida, como eu entendo as circunstâncias, vai fazer com que eu consiga viver efetivamente e ter escolhas intencionais, isso faz com que eu tenha uma outra relação com o mundo, com o exterior. Não é à toa que a gente tem uma ideia no Brasil, né, que aí vai de encontro com o que você está falando, do impacto, que tipo assim, terapia, não preciso de fazer terapia, eu posso lavar uma louça, eu posso fazer terapia é falta de trabalho, sei lá. E não, né, mas tudo isso vem desse lugar da colonização, do racismo, da exploração, e aí a gente vai tendo que lidar com as consequências disso. Thalita, what is your favela? Qual que é a sua favela? É interessante essa pergunta, né? Porque
parte do lugar da gente pensar o que que é favela. E cresci num lugar que era um bairro periférico, mas não um bairro extremamente pobre. Então, ao mesmo tempo que eu morava entre minha casa, né, literalmente, entre dois quintais, que a extensão da minha casa era todas aquelas casas, né? Isso impediu que, de alguma forma, eu crescesse com a noção de que qualquer acesso que eu estava tendo fosse natural, fosse dado, né? No sentido de consciência social, mas também de me perceber muito parecida e a gente, de alguma forma, ocupava exatamente o mesmo lugar social, já que a gente estava vivendo no mesmo espaço, né, geográfico. Então, sei lá, tô falando de um quintal com 10 famílias, de um lado e de outro, né? Eh, Foi importante isso para a construção da minha vida toda, né? Porque a gente acha que, às vezes, quando a gente tem um pouco mais de acesso, a gente sai do lugar de pobreza, e não, né? Muito mais que isso. Então, eu diria que a possibilidade de a gente se conectar com a nossa comunidade onde a gente está, a gente se perceber unitário, a gente se perceber próximo, né? Da gente ter a ideia de que um ajuda o outro, literalmente, né? Por exemplo, minha vizinha tem um filhinho que ele vive lá brincando na rua, aí a gente passa, ai, você tá bem? Aí compra alguma coisa, ou brinca, né? Assim como se fosse um membro da nossa família. Então, acho que pensar o território enquanto um lugar vivo, enquanto uma conexão real, enquanto um lugar que a gente chama de casa, não sendo só o lugar que a gente mora, mas as ruas, as outras casas, os vizinhos, o que a gente sente, tudo isso. Viver em comunidade. Como isso eh, te moldou como pessoa e qual foi o impacto disso na decisão de seguir a carreira de profissional da saúde mental? Uhum. Poucas pessoas da onde eu moro tiveram oportunidade de fazer um curso superior. É diferente da minha família, que eu não sou a primeira geração que conseguiu estudar. Então, é isso, né? É conseguir perceber que são oportunidades que a gente precisa de agarrar, e perceber que nem todo mundo dentro daquele grupo vai conseguir seguir pelo mesmo caminho, é uma coisa que faz eu pensar efetivamente, assim, como que eu quero seguir com tudo que eu faço. E aí, eu fui entendendo também como que eu queria ir para psicologia e seguir exatamente o que eu sigo, na medida que eu fui vivendo coisas dentro da universidade, dentro, dos equipamentos que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? E aí, por que que eu tô mencionando, né, os equipamentos? São lugares que foram me fazendo ganhar também muito mais essa constituição de comunidade. Muitas vezes a gente está falando de lugares que as pessoas só têm a própria comunidade para se apoiar, inclusive dentro dos equipamentos de saúde, né? O assistente social, o psicólogo ou o médico do posto. Tanto é que tem uma especialidade na medicina que chama Medicina da Saúde e da Família, né? São essas pessoas que essa galera vai conseguir se conectar e ter acesso à saúde de forma geral. Quando eu vou ganhando essa noção de que a psicologia tem a ver, né, com poder também conectar de alguma forma todas essas áreas e se conectar, fazendo parte da equipe, isso vai me fazendo entender por que que eu vou construir a minha clínica dessa forma, por que que eu vou ser psicóloga social, por que que eu vou me especializar em saúde coletiva, por que que eu vou indo para esse espaço, ainda que a maioria da minha atuação hoje em dia seja dentro da clínica.
E aí talvez valha trazer um conceito, né, do que é a clínica ampliada, que é a gente pensar que a clínica só funciona bem quando a gente atende pessoas em algum nível de carência, ou até, né, quando a gente atende a população geral, que não é a população que é rica, que não é a população que vai ter acesso a pagar 300, 400 reais por uma sessão. Eh, eu vou entendendo e me conectando no sentido de que eu preciso entender o que que é a rede de assistência psicossocial, né, o que que é a rede de saúde. E aí, ainda que eu esteja fora desses equipamentos que são do Estado, que são da prefeitura, eu vou entendendo que eu posso conectar essas pessoas que vão procurar um serviço particular a toda a rede. E aí isso vai me constituindo de novo enquanto uma pessoa que pensa em comunidade, uma pessoa que pensa numa psicologia fora, né, desse lugar branco que a gente estava conversando no começo. E vai me proporcionando um contato também que me tira desse lugar da rejeição, ou então da resistência a um processo psicoterapêutico. Porque eu vou entendendo que a psicologia é muito mais do que a gente estereotipa, né? Quais são os fatores que eh, afetam a nossa saúde mental? Fazendo um recorte do Brasil, um recorte da população preta brasileira. Não existe nada que não afete a nossa saúde mental. Absolutamente. É, Mas, inevitavelmente, a população negra vai ser atravessada pelo racismo, né? E aí, às vezes, não é o racismo de alguém me chamou de macaco na rua. É o racismo justamente da gente sentir que a gente não pode ter acessos simples. Por exemplo, pensar que a terapia não vai me ajudar para nada, né? Então, talvez o que eu elencaria para a população negra, sobretudo, é os processos racistas, que não vão se resumir a um ataque direto necessariamente. Inclusive, tem um autor, eu acho que é o Akin Mbembe, que fala que o racismo é o crime perfeito, que a gente não tem como provar. E muitas vezes a gente coloca como o segundo lugar, né? Tipo assim, aquela pessoa é pobre e sofre racismo. Aquela pessoa X, né, tá acontecendo tal situação e sofrendo racismo. Como se o fator raça não fosse a prioridade, como se não fosse a primeira coisa que a gente precisa de considerar. E a gente está falando de um país que foi construído em cima de processos racistas. A gente precisa de colocar a questão raça, ainda que a gente não necessariamente fale do racismo, em primeiro lugar, para a gente conseguir se movimentar. E o que é interessante, né, nisso tudo? Ainda que eu receba um paciente que não vá falar da questão racista como queixa inicial ou queixa principal, a gente vai inevitavelmente descobrir o quanto que a gente foi moldado em cima desse lugar e que a gente vai ser para sempre, que isso já está na nossa história. Ainda que a gente lide de formas diferentes, a gente nunca vai estar imune. E ainda que a gente tenha alcançado saúde mental, né, ou então, entre aspas, né, porque é isso, a gente vai fazendo a manutenção. A gente não vai nunca se livrar dessa sequela, porque a gente vai reviver isso em todos os nossos dias, seja lá de quais formas forem. Né? Se eu não tive a oportunidade que a minha família tivesse acesso, eu já estou atravessada para sempre por esse lugar do racismo, porque se eu tiver um pouquinho, eu vou ficar pensando em todo mundo que não teve, em como isso foi, ou então eu vou acessar um lugar diferente do que minha família acessou, e eu vou encontrar essa perspectiva, né? Não tem ninguém negro aqui. Não tem... Essas pessoas não conseguem conversar comigo de igual para igual. Vão ter inúmeros atravessamentos. A gente
pode inclusive falar de como o racismo produz doenças psíquicas. Então, ao mesmo tempo que ele faz parte de todas os atravessamentos que a gente vai ter em relação às doenças psíquicas, ele também vai produzir. E aí a gente está falando de enlouquecimento, literalmente. A força do racismo é tão forte que a gente vai se adoecendo em um lugar que a gente vai se alienando, quase como se a gente vá perdendo a percepção, o conhecimento de que isso parte de um lugar de desigualdade social, vai naturalizando e vai entendendo que eu tô adoecida por tudo, menos pelo atravessamento do racismo. E não é, né? Então a gente ainda tem muito, muito para lidar com isso. Muito mesmo. Durante a minha infância e a minha adolescência, a terapia e o cuidado mental não era um assunto. A gente não falava sobre isso. Até porque, nossos pais estavam muito ocupados tentando manter a gente vivo. E isso gerou diversos pensamentos, muitos pensamentos que eu questiono comigo até hoje, E eu percebo que hoje, num lugar muito diferente, num ponto de vista muito diferente, a psicologia e a terapia é um assunto que, dentro das famílias que são mais estruturadas intelectualmente ou financeiramente, já é um assunto que começa desde a infância, Como podemos identificar a necessidade de um cuidado avançado em nós mesmos ou em pessoas próximas a nós? Antes de te responder isso sobre como identificar cuidado, né? Que é importante dizer que tem coisas que são terapêuticas ainda que não sejam um processo terapêutico. Então, vale dizer que muitas vezes esse cuidado ele vai ser procurado e investido em outros aspectos que não necessariamente a terapia individual. Tem pessoas que não vão dar conta de fazer terapia, não vão dar conta por diversas possibilidades, né? Por exemplo, tem gente que não aguenta ficar ali sentado mesmo, falando da vida, é muito forte, muito doloroso. Em compensação, ainda bem, a gente tem outros formatos, né? Poderia falar, por exemplo, da própria terapia grupal, quanto, por exemplo, da senhorinha lá, da comunidade X, que vai para o grupo de costura. Isso também é extremamente terapêutico. Isso também é uma possibilidade enorme dessa senhora poder se expressar de forma que ela vai encontrando possibilidades de vida e saindo do lugar do adoecimento. Porque é isso que a terapia faz, de forma geral. Encontrar outras possibilidades para que a gente possa ir esquivando e se livrando dos caminhos de adoecimento. Quando que a gente vai considerar que uma pessoa precisa de procurar um processo de cuidado, né? Como, por exemplo, a psicoterapia. Bom, primeiro, se ela entender que ela deseja, e aí vale pensar que se a gente tem uma mudança muito grande em padrões do que a gente vivia, é válido que eu comece a me questionar se talvez eu não esteja precisando, procurar um processo de cuidado. E aí eu vou tomar cuidado para não dizer necessariamente terapia, porque tem gente que não vai ter acesso. Não é por isso que tem que deixar de procurar cuidado. Então, por exemplo, eu me sentia muito feliz e muito bem praticando esporte. Aí, de repente, praticar esporte perde, para mim, a graça. E nada mais, nisso vai me fazendo sentir prazer.
assim como, às vezes, outras coisas, né, de forma concomitante. Bom, talvez isso seja um alerta. Ou então, o contrário, eu preciso de beber muito e me entorpecer para eu conseguir ficar bem. Sei lá, alguém de fora pode dizer: "Putz, aquela pessoa tá vivendo, é isso, tá curtindo". Mas isso também pode ser um grande indicativo de, um adoecimento psíquico. Teve uma diferença muito grande em padrões, vale a pena começar a investigar. Ou, a gente pode ir pela via do: "Tô vendo que meu amigo, minha mãe, minha tia tem relatado muita tristeza", ou eu vou percebendo essa pessoa mais recolhida, ou então, né, com coisas que eu não estava muito acostumada ali a perceber, vale também questionando. Agora, uma coisa importante da gente dizer, por exemplo, a minha madrinha tem 63 anos. Eu sou psicóloga. eh, Outro dia mesmo, a gente estava conversando e aí falando de transtorno de ansiedade generalizado e tudo mais, porque algumas pessoas na minha família têm, infelizmente a gente tá, né, num momento que muitas pessoas vão sendo acometidas. E aí ela usa esse mesmo discurso de: isso daí é falta de louça". Só que a minha madrinha tem TAG, e tem depressão, e não aceita de jeito nenhum, mesmo fazendo terapia, né. Então assim, parte também do lugar da gente precisar de respeitar as limitações das pessoas, e dentro do que a gente puder, a gente vai oferecendo possibilidades de cuidado, né. Não consegue fazer terapia? Vai fazer outras coisas que funcionem também de alguma forma, como manutenção de saúde mental. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, que essa é pra mim mesmo, Uhum. porque você tá falando de tanta coisa, minha cabeça tá indo em lugares e voltando, e eu tá até difícil para eu conseguir manter o raciocínio, porque isso é um assunto muito delicado. E se tratando, né, por ser um homem preto que vem da periferia, eu tenho vários exemplos ao meu redor de pessoas que definitivamente precisam de uma ajuda. E a masculinidade, né, faz com que a gente não lide com nenhuma das nossas emoções, Hum. ou lide com essas emoções de uma forma não muito saudável. O Uhum. que eu posso fazer para ajudar o meu amigo que, que precisa de um cuidado, mas que talvez não conseguiu identificar ou não aceitou isso ainda? Diria que a primeira coisa que a gente tem que exercitar é a escuta. Eu preciso de ter capacidade de escutar aquela pessoa. E não tô falando nem no lugar de, sei lá, ai, desabafos mil e tudo mais. Mas eventualmente eu consegui perceber que naquele discurso existam indicações que essa pessoa tem alguma limitação. De qualquer forma, quando eu consigo sentar bom, eu tô lidando com um sofrimento muito profundo e tudo mais, e eu no lugar, né, a pessoa que tá falando, e eu no lugar de ouvinte, não fico querendo propor soluções, né, eu escuto. Tá tudo bem. Muitas vezes a escuta ajuda muito mais do que a gente falar: e se você fizesse isso ou aquilo?". Isso pode ser que inclusive angustie. Eh, então, em primeiro lugar, possibilidade de escuta. A segunda coisa que talvez seja interessante, importante, é você perguntar: "Como é que eu posso te ajudar? Qual que é o meio? O que que a gente conseguiria fazer juntos?". Né, e aí não importa o que seja, né. É isso, às vezes não vai ser processo de ajuda psicoterapêutica. E aí, né, conforme essa relação for sendo desenvolvida, vai se introduzindo outras possibilidades. Inclusive, uma coisa que ajuda muito é você conseguir saber o que que,
a região que você tá, o que aquela pessoa mora, né, oferece de serviços do tipo CAPS, CREAS, CRAS, SECOS, tem eh, várias coisas, né, vários serviços substitutivos à manicomunização que vão proporcionar algum tipo de cuidado gratuitamente, que não necessariamente seja pela via da clínica. E isso muitas vezes já é o suficiente, já ajuda. O que são essas siglas para quem não conhece? Então, bom, são todos serviços que funcionam como rede de assistência psicossocial, que é literalmente uma rede que vai proporcionar cuidado psíquico e social. Se eu encontro uma pessoa em uma situação de pobreza, não adianta eu querer necessariamente ficar refletindo lá com ela sobre como que a mãe dela cuidou dela. Isso não funciona, né? Eu preciso de minimamente estabelecer com essa pessoa direito de cuidado básico, né? Que é por onde eu vou caminhando, né? Profissionalmente. Então, garantia de direito básico. Beleza. Se eu tô com essa pessoa que minimamente tem uma estrutura para comer, né, para morar, aí eu vou pensando em formatos de cuidado psicológico. O que vão ser esses serviços, né? A rede vai funcionar basicamente como um fatiamento interligado, né, de serviços que vão se especificar em alguma coisa do cuidado da saúde, mas que ao mesmo tempo vão funcionar de forma interligada. O CAPS é Centro de Assistência Psicossocial, que vai cuidar de pessoas. Na verdade, ele vai ter vários módulos. Então, tem o CAPS adulto, CAPS infanto-juvenil, CAPS álcool e drogas. Isso é dividido em CAPS 1, 2 e 3. Vai funcionar de forma diferente. Isso é muito fácil de acessar na internet, inclusive. Mas são serviços que cuidam especificamente de saúde mental propriamente dita. Então, sei lá, se eu tô com um agravamento muito importante, eu vou poder procurar esses serviços. O que é importante dizer é que é um lugar de portas abertas, qualquer pessoa pode chegar e solicitar atendimento. Vamos pensar, por exemplo, num hospital, né? Não é um hospital, mas vamos pensar que um hospital pode chegar e pedir atendimento, né? O CAPS também, você chega lá e você solicita. CREAS e CRAS são serviços da assistência social, que faz parte também de um modelo interligado, né? E aí, um vai cuidar de alguns problemas relacionados à assistência, né? Então, eu tô falando de cuidar de comunidades mesmo, de espaços no que diz respeito a garantir acesso ao direito básico. O que é direito básico? É isso que eu tô dizendo, né? Moradia, acesso à saúde. Muitos CREAS e CRAS vão trabalhar com famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade, tudo mais. Tem uma diferenciação entre os dois, talvez nem seja interessante a gente entrar, porque, né, para a população no geral isso não vai fazer tanta diferença. Se você tiver acesso aos serviços, você vai ser encaminhado lá dentro da maneira que for mais propícia, né? Mas o que vale dizer é que são serviços que vão trabalhar com vulnerabilidade social, mas no aspecto que não é da saúde, né? São aspectos mais sociais mesmo, né? Da vida, do cotidiano. E eu falei do SECO também, que é um lugar que funciona como um espaço de convivência, também funciona como um espaço de cuidar da saúde. E aí as pessoas vão lá praticar atividades, e aí tem é bem terapêutico, enfim, mas é um espaço que serve para manutenção de saúde mental por outras vias que não sejam a, a psiquiatria, a terapia, espaço de convivência. Entendi.
Muito engraçado que você me ensinou uma coisa que eu vivi e eu não sabia. Hum. Meu primeiro contato com a arte foi num lugar chamado Seco Santo Dias, Uhum. a famosa Mata. É um parque, o que a gente tinha disponível, né, lá na Coab Adventista, que tinha diversas atividades e eu nunca entendi isso dessa forma. Para mim era um espaço cultural, porque eu tinha acesso à aula de música, foi aonde eu tive a minha primeira aula de capoeira, e existia assim um movimento, existia assim um trabalho terapêutico, uma forma, um outro tipo de cuidado em tudo que a gente fazia, que ajudava muito e a gente se beneficiava muito disso, porque é isso, né? Coab Adventista Capão Redondo, anos 90. O que você vai fazer? Não tinha muita coisa a fazer, porém a gente era muito privilegiado de ter esse parque. Dentro do parque tinha o Seco. E, e agora tudo faz muito sentido. Faz muito sentido porque eu entendi a real proposta disso. Sensacional. Thalita, você acha que a tecnologia influencia no desenvolvimento da ansiedade, depressão e transtorno psicológico? Nossa, sem dúvidas. Vão ter diversos estudos que vão apontar isso. Mais que, né, da minha percepção individual. Mas acho que tem uma coisa em específico que me pega nisso, que é a ideia de que a gente tem um acesso à informação muito rápido, muitas vezes de forma bombardeada, e a gente não tem nem escolha do que a gente quer consumir ou não. Isso é um grandíssimo gatilho. E a gente tem um acesso também das pessoas, né? Não é à toa que, sei lá, em corporações, os colaboradores vão reclamar que o gerente, o chefe, entra em contato a qualquer hora pelo WhatsApp, ou então, né, pelo WhatsApp pessoal. Aí vai virando uma mistura, assim, que a gente não consegue colocar muitas limitações. Quando a gente tinha, sei lá, o telefone fixo, depois das 8 é mal educado ligar. Né? Hoje em dia a gente não tem esse tipo de barreira. E as pessoas vão tendo uma possibilidade de acesso e de cobrança muito grande, né? Eu te mandei o WhatsApp, você não me respondeu, que absurdo. Como se a gente não tivesse escolha. E aí a gente vai sendo afetado. Fora que a gente tem, hoje em dia, padrões de redes sociais que a gente vai mostrando a vida lá, né, um recorte, e propicia muito a comparação. Aí, nossa, aquela pessoa tá fazendo tudo e eu não tô fazendo nada. Aquela pessoa é muito mais bonita que eu, é magra, é biriri, bararó, e a gente vai se influenciando, literalmente, né? O que pega muito. E assim, eu diria que independe do quanto a gente presta esse cuidado, né, da maneira como a gente usa, inevitavelmente a gente vai ser afetado, o que é péssimo. A gente talvez ainda tenha muitas consequências disso daqui a alguns anos, décadas, enfim, né, séculos, que a gente vai ter a noção de como isso efetivamente teve impacto, que a gente ainda está vivendo essa era, né? Parece que começou há muito tempo, mas isso é muito recente. Sim, é novo. Sim. Isso gera muitos sentimentos, né? A gente ter acesso a essa informação, ter acesso a esse bombardeio de informação que vem do mundo todo, que vem de pessoas que são completamente diferentes da gente, de muitas vezes de sociedades que são completamente diferentes da gente, e gera uma cobrança muito grande, uma cobrança extrema, uma autocobrança extrema. Eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser limpo, organizado, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser tudo isso ao mesmo tempo. Porém, a gente por não ter acesso a essa informação e crescer dessa forma, sempre muito ocupado, não conseguimos identificar o quão prejudicial isso é para a nossa vida. Hum. Thalita,
Como a gente lida com, com a cobrança extrema, Do outro ou nossa? a nossa? A nossa. A gente vai tendo que entender de onde que vem a nossa cobrança. De alguma forma a gente vai se cobrar, né? Por que que é extrema? E a gente vai fazer diversos recortes. A gente fala, né, que se é negro, a gente tem que fazer 4, 5 vezes mais. Isso por si só já diz muita coisa sobre como a gente se relaciona com a gente. Porque nem o direito à mediocridade a gente tem, né? Fazer uma coisa só por fazer. Eu não posso, sei lá, cantar médio. Eu tenho que ser excelente. Não posso fazer só pela minha diversão. Eu tenho que fazer alguma coisa, né, extraordinária. E acho que isso vai roubando um pouco também a possibilidade de uma vida mais fluida. Se tudo eu preciso de encarar como extremamente, né, enorme e muito bem, eu perco a possibilidade de ser só simples, né, mediano mesmo, qualquer coisa que me tire desse lugar da excelência que inevitavelmente vai vir a custo de muito estudo, prática e tudo mais. Então, acho que a gente vai tendo que perceber de onde que vem essa cobrança e a gente precisa de aprender a se acolher. Que é isso, eu preciso de conseguir falar pra mim, meu, tá tudo bem? Nossa, eu sou péssimo nisso, que ótimo. E ainda assim eu posso fazer. Se eu quiser jogar basquete, que eu sou horrorosa, mas que me faz feliz, pronto. Ou seja, aceite e respeite os seus processos. Isso é importante. A negligência aos cuidados mentais pode gerar transtornos físicos? Sim, a gente vai chamar isso de somatização, né? Tudo que a gente não fala vai se transformar em sintoma. E aí, por exemplo, a fibromialgia é uma doença que tem uma relação direta com questões psíquicas. Tem pessoas que, que sentem literalmente dor no corpo. Então, sim, tem efeitos físicos e aí a gente vai cuidando também, né, pela via dos atendimentos, mas nada também que esses outros serviços que eu mencionei não consigam ir cuidando de forma integrada. E a gente nem precisa ir muito longe. Se uma pessoa tem ansiedade, quando eu falo que meu coração acelera e que eu fico com sudorese, isso já é efeito físico da movimentação psíquica, né? De um entristecimento, enfim. Quais são os impactos da representatividade na psicologia para a população preta? Uhum. Tem uma coisa curiosa, é que a primeira vez que eu fiz terapia na vida, era uma senhorinha bem branca, pequenininha, toda diferente de mim. E foi muito bom o processo. Eu diria que eu acho que a população negra se beneficia muito em fazer terapia com outras pessoas negras. Contudo, entretanto, eu não acho que a gente deva se limitar a esse lugar, porque a população branca, né, os psicólogos têm que aprender a atender pessoas negras. Porque senão a gente nem daria conta, né, do contingente de gente para fazer terapia com a quantidade de psicólogos. Isso parte do lugar dessas pessoas conseguirem questionar nossos preconceitos, porque inevitavelmente ser terapeuta, quando a gente está ali atuando, não é como se a gente não existisse de forma geral. Ainda que a gente vá se afastando da nossa experiência particular,
a gente precisa de considerar que tem um atravessamento, né, de quem somos. Mas eu acho que o que a representatividade contribui é a gente ter estudo, a gente ter produção teórica. E aí isso faz muita diferença. Porque eu não posso falar da mesma. eh, eu não posso falar do mesmo lugar da população negra do que eu falo da população branca. Tem um livro muito bom da Isildinha Batista, que está vivíssima, ela é contemporânea, né? Que ela fala da construção do inconsciente negro. E quando a gente tem esse tipo de produção, a gente consegue trabalhar de uma forma mais adequada. Como que é o nome do livro? Chama Acordo Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Fica a dica, meu povo. Assim, é um livro é muito bom de ler, mas é um livro difícil. Mas para quem é psicólogo, é leitura obrigatória. Como você mantém a sua saúde mental lidando com tantas pessoas, tantos nuances, tantas diferenças, tantas mentes diferentes, tantas formas de pensar e tantos transtornos mentais? Uhum. É, Eu tenho um privilégio que hoje, na minha clínica, é, com a possibilidade, né, de atender um público específico, então, quer dizer isso, né? Não que eu não atenda pessoas brancas, mas o meu público é majoritariamente LGBT, QIA+, e negro, que foi uma clínica que eu fui construindo ao longo do tempo, né? Até me especializando e tudo mais. Isso faz com que eu atenda também de um lugar muito motivado, né? Trabalhar com o que a gente gosta, com o que eu gosto, não parte só de ter estudado psicologia, mas de poder atender pessoas que se conectem comigo nesse lugar da comunidade que a gente falou, né? Eu atendo pessoas que de alguma forma fazem sentido para mim. E então isso me ajuda né, a ir me mantendo motivada ao trabalho. Como eu cuido da minha saúde mental, acho que nunca é um processo linear no sentido de que porque eu faço terapia, eu vou estar sempre bem, né? Porque não é assim que funciona a vida mesmo e tudo bem. Mas hoje em dia, né, enfim, com o autoconhecimento, eu fui descobrindo coisas que me fazem mais feliz, que me ajudam a lidar quando eu não tô bem. Eu acho que o fato de eu conseguir acolher meus sentimentos que não são tão gostosos de sentir me ajudam. Eu faço terapia há muitos anos. Eu faço acompanhamento medicamentoso há algum tempo também. E assim, eu saio com meus amigos, eu convivo com a minha família, eu tenho a possibilidade de consumir coisas que eu gosto. Acho que tudo isso vai ajudando, né? Com que vai me mantendo mais de acordo com o que eu quero viver. Que eu acho que isso ajuda muito a gente mantendo nossa saúde mental. Thalita, infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio e eu ficaria aqui com você tendo essa aula incrível que eu tô tendo agora, que nós estamos tendo, né, meu povo? Por horas, porém a gente precisa encerrar. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer a última pergunta para você, que eu acho que podemos sim ter uma boa ideia sobre isso ao longo dessa conversa e tudo que você compartilhou com a gente, mas qual a importância da terapia para a população preta brasileira?
a terapia pode ser um lugar muito emancipatório. E quando a gente se possibilita e quando a gente se permite estar nesse lugar, a gente faz até um movimento de decolonial, um movimento de resistência. Porque cuidar da saúde mental é naturalmente negado pra gente. A gente tá falando de uma população que chega no Brasil com a ideia de banzo. E aí, poder cuidar das nossas feridas é um processo da gente resistir. E terapia não tem nada a ver com esse lugar branco, né, colonizador, que a gente tem espaços que são negros, resistentes, importantes. Então, o que eu poderia dizer alguma coisa é: se emancipe através da terapia. É isso. Bem, meu povo, vocês ouviram, vocês viram. Espero que vocês tenham entendido. Aos meus irmãos e irmãs, troquem entre si, conversem. Podemos ser sensíveis também. Podemos conversar sobre as coisas que nos incomodam. Se você não se sente bem, converse. Por favor. Thalita, muito obrigado pela sua presença hoje. E aqui encerramos mais um episódio do Favela Made Brasil. Tamo junto, meu povo.